Oi, pessoal, tudo bom? Aqui estou eu de novo, Ana Cláudia, prof de Física, para dar mais uma aulinha para vocês sobre empuxo hoje. Empuxo é uma força muito importante, ela existe nos líquidos e gases, nos fluidos, e é uma força vertical que vai apontar sempre para cima. Assim como lembram, o peso é uma força vertical que aponta sempre para baixo, o empuxo é uma força vertical que aponta sempre para cima. Onde é que ela existe? Nos fluidos, líquidos e gases. Por exemplo, aqui no ar tem empuxo, tá? Só que o valor do empuxo no ar é muito pequeno, então a gente considera desprezível. Já na água, não. E quem descobriu essa força chamada de empuxo? Foi um físico que também foi engenheiro, matemático na época dele, chamado Arquimedes. E olhem só que coisa incrível, ele descobriu essa força em 288, ele nasceu antes de Cristo e morreu em 212 antes de Cristo, ou seja, nesse tempo, nessa época, ele descobriu o princípio de Arquimedes, que é chamado, né, que é essa força de empuxo que nós vamos ver agora o que significa. Foram outras descobertas que ele fez, certo? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então assim, ó, sabe que tem uma história que conta sobre como é que Arquimedes descobriu essa força chamada de empuxo. Então, o que a história diz? Diz a história que existia um rei chamado Herão, que era o rei de Siracusa, na Itália, e um dia ele contratou um artesão para fabricar uma coroa com ouro maciço. E daí ele ofereceu uma bela quantia em dinheiro para ele fazer, esse artesão, essa coroa. E ele foi, o artesão foi lá e fez a coroa, certo? E deu para o rei. Só que quando chegou para o rei ficou em dúvida, será que essa coroa é realmente de ouro maciço? Será que esse artesão não está me enganando? Daí, apareceu o físico Arquimedes, que eu já disse para vocês, que também foi engenheiro, matemático, certo? E ficou pensando, como é que eu posso solucionar esse problema do rei? Aí foi para casa, resolveu tomar um banho, e na hora do banho, o que ele viu? Que no momento que ele entrava na água, na banheira, que ele tomava banho de banheira, ele viu que jorrava água para fora. E no momento que ele viu que jorrava água para fora, ele descobriu. Descobri como é que eu vou ver se essa coroa é totalmente feita de ouro. E como é que ele descobriu isso? Porque ele descobriu esta força chamada empuxo e criou o princípio de Arquimedes. E o que diz o princípio de Arquimedes? Que todo corpo, ó, esse corpo aqui, por exemplo, ó, mergulhado num fluido em repouso, sofre por parte desse fluido, pode ser água ou qualquer outro tipo de líquido, uma força vertical que aponta sempre para cima, cuja intensidade, o valor, é igual ao peso do fluido líquido aqui, ó, deslocado pelo corpo. E o nome desta força é chamada de empuxo. E isso vocês podem notar em vários momentos da vida de vocês. Por exemplo, quando vocês colocam uma pedra de gelo dentro da água, vocês podem notar que o líquido vai subir um pouco. Se vocês colocarem, por exemplo, pegam uma pedra e colocarem dentro de um copo com água, de uma bacia com água, também vão notar que no momento que colocar aquilo, vai subir um pouco de líquido. Já viram também quando a gente mergulha dentro da piscina, não jorra líquido, não sai líquido para fora, se a piscina está transbordando, ou uma banheira,
Se ela está transbordando, se a gente entrar dentro da banheira, vai ficar líquido, todo mundo sabe disso. Até porque nenhum corpo ocupa o mesmo lugar no espaço, né? E esse líquido que jorra dos corpos, quando eles são colocados dentro do líquido, se a gente pegar esse líquido e pesar esse peso, o valor desse peso é o empuxo. E é sempre uma força vertical que apontará sempre para cima. Tem uma outra característica, um outro exemplo que mostra para vocês isso bem. Por exemplo, tcharam, tchá, tchá. Se eu mergulhar dentro de uma piscina, eu posso conseguir, vocês também, levantar até o pai da gente. Concordo, dentro da água. Mas será que é porque ele ficou mais leve? Claro que não, ninguém mergulha dentro de uma piscina e fica mais leve, né? Mas se a gente tentar levantar fora d'água o pai da gente, fica bem mais difícil, né? E isso acontece também pela força de empuxo, que no momento que a pessoa entra dentro da água, ela vai levantar uma certa quantidade de líquido, e o empuxo, como atua contra a força peso, ele reduz aparentemente, obviamente, o peso do corpo. Bom, agora nós vamos ver o seguinte: como é que foi feita a experiência, como é que o Arquimedes resolveu esse problema para o rei. O que ele fez? Ele primeiro pegou, vamos imaginar que aqui seja a coroa, pegou a coroa e colocou a coroa dentro d'água e viu que essa deslocou uma certa quantidade de líquido. Assim, vamos dizer, o líquido tivesse aqui, por exemplo, ó, fazer uma marcaçãozinha aqui. Tivesse aqui, tá aí um pouquinho, tcharam, tchá, tchá. Ó, daí essa quantidade, daí antes o líquido estava aqui, nessa altura, daí no momento que foi colocado o objeto, ele subiu tudo isso aqui, ó. Então deslocou o líquido. Daí, o que ele fez? Pegou no mesmo líquido e colocou ouro, a mesma massa de ouro da coroa, ele colocou, a mesma massa da coroa, né? Ele colocou em ouro. E o que ele viu? Que deslocou menos líquido. Por exemplo, vamos supor que o líquido estivesse aqui, a mesma altura do outro, certo? E deslocou uma quantidade de líquido bem menor. Se fosse a coroa toda feita de ouro, teria que ter deslocado a mesma quantidade de líquido. Daí ele resolveu colocar prata, pegou uma massa de prata exatamente igual a da coroa e a do ouro, e colocou dentro da água. E daí o que ele viu? Que aí, vamos supor que antes de colocar o pedaço de prata, a água estivesse nessa altura, ela subiu uma altura maior de líquido. Ou seja, o que ele viu? Que essa coroa não é pura, nem de ouro, nem de prata. É uma mistura. Ou seja, a coroa não era completamente de ouro. E conseguiu, então, solucionar o problema do rei. Realmente, o artesão não estava dizendo a verdade. Uma outra coisa interessante aqui que eu posso mostrar para vocês é que é o seguinte. Lembrando a equação, vocês lembram a equação da densidade? Densidade igual a massa sobre volume, certo? Então, como a quantidade de líquido deslocado pelo ouro foi menor do que na prata, certo? Foi o que a gente falou aqui, olha aqui a alturinha, olha a altura aqui. O volume de líquido deslocado pelo ouro foi menor que na prata. Logo, nós podemos evidenciar com certeza que a densidade do ouro é maior do que a densidade da prata. Porque o volume de líquido do ouro deslocado é menor, logo essa divisão fica maior, certo? Se fosse igual, seria o mesmo volume de líquido deslocado. E agora, para finalizarmos, deixa eu apagar isso aqui, não, vamos deixar assim, vamos para o próximo. E agora, para finalizar, vou mostrar para vocês qual é a equação do empuxo. Empuxo igual a
densidade do líquido vezes volume de líquido deslocado vezes a gravidade do planeta. Essa é a equação do empuxo. Essa é a equação do empuxo. Então, só depende do líquido. A densidade do líquido, o volume de líquido desloca. Então, quanto mais fundo entrar o corpo, mais líquido vai deslocar. Quando o corpo estiver completamente imerso, isso é um detalhe bem importante, quando o corpo estiver completamente imerso, daí, o que significa? Que o volume de líquido deslocado é exatamente igual ao volume do corpo. Daí, o corpo embaixo d'água, obviamente o empuxo não vai mudar, porque esse VL vai ser o mesmo. Mas enquanto ele estiver entrando na água, daí, quanto mais ele for entrando, maior é o VL e maior é o empuxo. Certo? Então, agora vamos, para finalizar, vamos fazer um resuminho rapidinho sobre isso. Então, quem descobriu o que é empuxo foi o físico chamado Arquimedes, que diz que empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado pelo corpo, certo? E que é uma força vertical que aponta sempre para cima e atua sempre nos líquidos e gases. Inclusive na água, a gente consegue levantar corpos dentro d'água que não conseguiria fora, porque o empuxo reduz o peso do corpo, fazendo com que ele fique com peso aparente. Mas ninguém, não adianta pensar nisso, ninguém, quando mergulha dentro de um líquido, emagrece, certo? Então, até o próximo vídeo.